Sejam todos bem-vindos para mais esse serão do Bispado da Ala São Bento do Sul. E hoje o tema que foi designado foi procurai com zelo os melhores dons. Espero que todos vocês possam estar bem nessas tardes de domingo, em que nós nos encontramos informalmente para discutir alguns assuntos do reino do Senhor. E essa escritura nós vamos achá-la justamente em Doutrina e Convênios, onde nós estamos estudando essa semana. E vamos vê-la em Doutrina e Convênios, seção 46. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 8. Portanto, acautelai-vos, para que não vos enganem, e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados. Essa não é uma fala nova do Senhor, não foi uma fala desta última dispensação, porque o Senhor já falou isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E nas palavras de Paulo, vamos ver como o Senhor exortou os membros daquela época a fazer justamente isso que hoje ele nos exorta. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então vejam como é interessante, isso está no capítulo 12 de 1 Coríntios. E se vocês repararem, 1 Coríntios 13 é famoso no mundo inteiro por ser uma dissertação, vamos chamar assim, de Paulo sobre o amor ou a caridade. Então, se alguém falar em 1 Coríntios 13, nós já podemos pensar em caridade. E é interessante que 1 Coríntios 12, depois de ele falar de diversos dons, assim como a seção 43 de 46, desculpa, de Doutrina e Convênios, ele termina dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz que vai mostrar um caminho mais excelente. E ele mostra, no capítulo 13, o caminho da caridade. É interessante notar que Corinto, naquela época, era, vamos dizer, uma capital onde todas as nações acorriam. O comércio era muito vigoroso na época, então muitas línguas eram faladas e todos estavam com diferentes culturas, diferentes entendimentos. E é por isso, talvez, que leva Paulo a escrever 1 Coríntios 12, porque ele vai falar justamente dessa diversidade de dons. Dom de discernir os espíritos, dom da fé, dom de curar, dom da palavra do conhecimento, dom da sabedoria, por exemplo. E aí, na seção 46, o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor vai falar justamente sobre essa diversidade de dons, porque muitos estavam sendo enganados pelo, pelo espírito do maligno, como a gente viu também hoje na aula da escola dominical, que Satanás está na terra e está enganando a todos. E ele fala isso já no versículo 7 de Doutrina e Convênios 46. Tendes ordem, porém, de em todas as coisas pedir a Deus, que dá liberalmente. E aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera eu que fizesseis em toda a santidade do coração.
andando retamente perante mim, refletindo sobre o resultado da vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e ação de graças, para que não sejais seduzidos por espíritos malignos, ou pelas doutrinas de demônios, ou por mandamentos de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios. E aí ele vem com o conselho do versículo 8, tá? Isso era uma constante na vida de Joseph Smith. Ele já tinha aprendido desde cedo que ele deveria pedir a Deus que daria liberalmente. Vocês podem até ver que a inspiração profunda aqui desta reunião é o bosque sagrado. Foi lá que ele foi procurar com zelo esse melhor dom. Nesse bosque sagrado é que ele pôde ter o testemunho do Espírito. Ele diz: aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera eu que fizesseis em toda santidade de coração. Ele fez. Ele continuou em santidade do coração. Isso me lembra quando os missionários nos desafiam para orarmos a respeito do livro de Mórmon. Não é simplesmente uma curiosidade, é fazer de toda a santidade de coração, andar retamente perante Ele, refletindo sobre o resultado da vossa salvação, fazendo com oração e ação de graças. E aí nós podemos ter a confirmação de que o Evangelho é verdadeiro, ter o nosso testemunho que a igreja é verdadeira, justamente porque fomos procurar esse melhor dom na fonte, direto. E voltando agora um pouquinho para Paulo, quando escreveu 1 Coríntios 12, ele diz que vai mostrar um caminho mais excelente. Então, o motivo pelo qual nós buscamos o dom do Senhor pode ser o diferencial aí. Paulo ele diz que buscai os melhores dons e ele mostraria um caminho mais excelente. Esse caminho mais excelente, como nós já vimos, é o caminho do amor. 1 Coríntios 13. Então, por que nós estamos buscando esses dons de Deus? Por que nós estamos querendo ter esses dons? É realmente por amor às outras pessoas que serão influenciadas, serão abençoadas por esse meu dom? Ou é para meu crescimento próprio, meu engrandecimento? O meu orgulho está falando mais alto. Ah, eu quero ter o dom da palavra. Para quê? Para eu ser louvado perante o mundo ou para que eu possa tocar os corações de todos aqueles que me ouvem falar do Evangelho? E eu separei o discurso do Elder Melvin B. Arnold, de 2005, então faz 20 anos que esse discurso foi feito. E ele dá exemplos de como a gente pode buscar esses melhores dons. Ele começa contando uma história, dizendo: há pouco tempo, em uma conferência de estaca que fui designado a participar, perguntei ao presidente da estaca quais eram os desafios que os membros estavam enfrentando. Ele respondeu que muitos membros estavam focados em distrações, como casas extravagantes, roupas caras, carros, barcos, chalés de férias e inúmeras outras atividades. Ele explicou que muitas dessas atividades eram realizadas nas noites de segunda-feira, tirando os familiares de casa. Talvez se perguntasse hoje para o nosso presidente de estaca, ele também diria que alguns estão distraídos com um celular novo, talvez, com uma troca de carro, né, com ganhar mais dinheiro, mesmo que isso signifique trabalhar nos domingos, mesmo que isso signifique não cumprir com os chamados para que possa estar trabalhando cada vez mais. Continuando a história, para manter esse estilo de vida, muitas vezes tanto o marido quanto a esposa tinham que trabalhar, em alguns casos, até em dois empregos.
Isso dificultava a realização regular de noites familiares, orações em família, estudo das Escrituras e, em alguns casos, até mesmo a participação nas reuniões dominicais. Havia pouco tempo, se é que havia algum, para buscar as coisas que nem a traça, nem a ferrugem consomem. Ele cita a escritura de Mateus 6:20. Como já iniciamos esse serão falando, ele cita ainda o apóstolo Paulo e a importância de buscar esses dons que são mais excelentes. Quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Mas procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2 e o 31, que nós já discorremos. Ele conta que refletiu sobre os comentários do presidente da estaca e compartilhava da preocupação com o número crescente de membros da igreja que concentram sua atenção naquilo que não tem valor e não pode satisfazer, como nós conseguimos ler em 2 Nef 9:51. Satanás ele é muito astuto e tem meios ardilosos para desviar nossa atenção daquilo que é de maior valor. E o Senhor ele nos adverte, se quisermos olhar aí um pouquinho mais à frente, Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 3. E Satanás também vos procurou enganar, a fim de derrotar-vos. A partir da seção 50, chega quase a ser uma constante que o Senhor fale desse engano de Satanás, e por isso ele nos daria um modelo a ser seguido. É por isso que todas as coisas devem ser feitas à maneira do Senhor. O profeta David O. McKay, ele citou Charles Jefferson, um escritor que disse o seguinte: a única coisa que coloca um homem acima dos animais do campo é a posse dos dons espirituais. A existência terrena do homem é apenas um teste para saber se ele concentrará seus esforços, sua mente e sua alma nas coisas que contribuem para o conforto e a satisfação de seus instintos e paixões físicas, ou se fará da aquisição de qualidades espirituais o objetivo e propósito de sua vida. Então, esse escritor, já sensível à nossa, vamos chamar, missão aqui na Terra, porque até aquele que não é um membro da igreja, ele reconhece que nós temos uma missão, ele dizia que essa existência é um teste para saber se nós vamos nos deixar levar pelos instintos, pelas paixões físicas, ou se nós vamos procurar com zelo os melhores dons, que são as qualidades espirituais. Então, nós, como membros da igreja, somos ordenados mesmo, é um mandamento que o Senhor nos dá a deixar de lado as coisas do mundo e procurar as coisas de um mundo melhor. Foi um tema do serão passado aqui do Bispado, em Doutrina e Convênios 25:10. E como ele falou aí no versículo 8, devemos buscar, vamos traduzir até fervorosamente os melhores dons. É legal notarmos que se a gente for para a palavra grega é chamada de carisma, que pode ser traduzida como uma investidura, em inglês seria o endowment, um dom divino. Então imagina que nós estamos deixando de lado as coisas deste mundo e procurando coisas de um mundo melhor, procurando esse dom mais excelente, que é o dom da investidura, o dom de fazermos convênios com o nosso Salvador, sermos investidos com esse poder do alto que ele promete. Então a gente pode começar a perguntar: quais são os melhores dons? E por
que eu devo buscar esses melhores dons? Como é que a gente pode obter esses dons? E como é que a gente pode discernir entre um dom espiritual verdadeiro e um dom espiritual falso, um dom espiritual que vem de Deus ou um dom espiritual que seja maligno? Então vamos tentar, talvez, responder essas perguntas, tá? É, Primeiro, quais são esses melhores dons e por que eu devo buscar? As Escrituras e todos os profetas modernos já nos advertem que existem muitos desses dons espirituais. A própria seção 46, o próprio 1 Coríntios 12, já é uma lista de vários dons espirituais. O propósito desses dons, entre outras coisas, é nos dar força, nos levar a fazer o bem, nos ajudar a resistir à tentação, a não sermos enganados, a nos encorajar, a nos edificar, a aumentar nossa sabedoria, ajudar a julgarmos com retidão e nos ajudar a qualificar para a vida eterna. Esse talvez seja o ponto máximo de todos esses dons. Então vamos pensar no impacto que nós teríamos nesse mundo, ou que todos teriam se buscassem o dom sagrado dado pelo Espírito, como, por exemplo, em Doutrina e Convênios 46, 13, de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi crucificado pelos pecados do mundo. Imagine se toda a terra estivesse buscando esse melhor dom, ou se todo mundo estivesse buscando o dom do perdão. O elder Marvin J. Ashton, do Quórum dos Doze Apóstolos, ele destacou alguns dons que são menos evidentes, mas que também são muito importantes. O dom de pedir, o dom de ouvir. O dom de ouvir e usar uma voz mansa e delicada. O dom de conseguir chorar. Então, muitas vezes, subimos ali ao púlpito e sem sabermos por quê ou o que que acontece, né, durante nosso testemunho, nossa mensagem, as lágrimas vertem. É um dom. O dom de evitar contendas, o dom de ser agradável, o dom de evitar vãs repetições, o dom de buscar o que é justo, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de ser discípulo, o dom de cuidar dos outros, o dom de conseguir ponderar, o dom de oferecer oração, o dom de prestar um testemunho vigoroso e o dom de receber o Espírito Santo. O próprio Salvador, ele ordenou que nós fôssemos perfeitos, em 3 12, 48. Mas nós sabemos que nenhum de nós vai conseguir alcançar a perfeição nesta vida. Mas o Pai Celestial vai nos inspirar ao ponderar e orar para que nós busquemos os dons que mais nos ajudarão a nos aperfeiçoar. O presidente George Q. Cannon, falando sobre isso, ele declarou: se algum de nós for imperfeito, é nosso dever orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Ninguém deve dizer: oh, não posso evitar isso, é a minha natureza, é assim que eu fui criado, é assim que eu faço as coisas, é o meu jeito. Ele não é justificado nisso, pois Deus prometeu dar forças para corrigir essas coisas e dar dons que as erradicarão. Então, não devemos nos esconder sob essa desculpa. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Negativo, tá? O Senhor, ele promete dons que vão corrigir essas dificuldades que nós temos e vão modificar, sim, o nosso comportamento. Esse é um evangelho de mudança, de modificação. Então, como podemos obter esses dons espirituais? A gente na igreja é ensinado que para receber qualquer dom espiritual, a gente precisa ser digno. E o Senhor disse que os dons espirituais, eles são dados, vejam a seção 46, versículo 9. Pois em verdade vos digo, eles são dados em benefício daqueles que me amam
e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer, para que sejam beneficiados todos os que buscam ou que me pedem, e que pedem não um sinal para satisfazer suas concupiscências. A gente já falou, por exemplo, da leitura do livro de Mórmon. Eu vou seguir essas coisas ou é simplesmente uma curiosidade? Então, o Senhor disse que vai dar esses melhores dons para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, e para o benefício de todos aqueles que buscam ou pedem. Então, quando a gente busca obter um dom espiritual, podemos estudar esses exemplos e ensinamentos do Salvador que se referem ao dom específico e tentar, então, incorporar esses ensinamentos em nossa vida. E aí sim nós podemos ser melhores para atingir aquele dom que desejamos. Vamos dar um exemplo, então. Talvez a gente esteja buscando o dom da caridade, que Paulo fala justamente no capítulo 13 de 1 Coríntios. A gente pode estudar Moroni 7,45. E se estudarmos Moroni 7,45, a gente pode listar 13 qualidades distintas que a gente pode buscar como parte do processo da obtenção da caridade. A primeira delas, por exemplo, é a bondade. Então, a gente pode fazer uma listinha quando a gente estiver estudando sobre esses dons. Quais são as características desses dons? Incorporamos em nossa vida, tentamos atingir essas características, e aí sim o Senhor nos dará esse dom. O que que a gente pode aprender, por exemplo, com bondade nos ensinamentos do Salvador? Em Mateus 25, ele vai falar a famosa escritura: tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estive na prisão e fosse me visitar. E aí ele termina no versículo 40. Em verdade vos digo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, à medida que a gente se esforça continuamente para ser bondoso, a bondade começa a fazer parte de nossas vidas. E o Senhor, então, pode escolher conceder aquilo de que somos dignos, que estamos preparados para receber e que nos falta ainda para sermos bondosos. Foi também o que discutimos na aula hoje da escola dominical, que essas revelações, esses preceitos requerem ação. É somente quando a gente está agindo que o Senhor concede um pouco mais. Para receber, então, um dom, a gente precisa praticar a virtude e a santidade, como ele já instruiu em Doutrina e Convênios 38, 24. E crescer na graça e no conhecimento da verdade, como ele vai instruir na seção 50, versículo 40, que também foi visto hoje em nossa aula. E a gente precisa, conforme o versículo 7, que lemos também da seção 46, pedir a Deus que nos dá liberalmente, com toda a santidade, andando em retidão. Então, quando a gente pede uma dádiva ao Senhor, quando a gente solicita um dom ao Senhor, nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus, para que então o pedido seja atendido. É isso que ele vai falar na mesma seção 46, no versículo 30. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é feito como pede. Quando temos a mente do Senhor, nós pedimos as coisas que são do Senhor. E como é que a gente pode discernir entre um dom espiritual verdadeiro e um dom espiritual que não vem de Deus? Profetas antigos, profetas modernos, sempre estão tentando nos alertar sobre esses falsos dons, sobre esses falsos espíritos e sobre as mentiras de Satanás que ele tem espalhado pelo mundo. Se a gente vir logo na sessão subsequente,
desse conjunto de revelações, seção 50 de Doutrina e Convênios, versículos 2 e 3. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. E aí o 3 que a gente já havia lido, e Satanás também vos procurou enganar, a fim de derrotar-vos. E aí no versículo 9 ele faz uma advertência para nós. Portanto, que todo homem fique atento para que não faça o que não for verdadeiro e reto perante mim. Então, o Salvador ele ensinou que nesses últimos tempos haveria muitas pessoas iníquas, muitas pessoas ímpias, injustas, que buscariam enganar usando esses falsos dons. Em terceiro Nef 14:15, ecoando as palavras de Mateus 7,15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele nos ensina, então, como saber quais dons são de Deus e quais dons são do adversário. Um versículo depois, Mateus ali 7, versículo 16, e terceiro Nef 14:16, ele já dá a chave. Ele diz: por seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos que a gente deve buscar para saber se um dom espiritual é de Deus ou não? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele já fez uma listinha, vamos dizer assim, de dons, desculpa, de frutos que nos ajudam a reconhecer esses dons, se são verdadeiros ou falsos. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso podemos ler em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E eu vou acrescentar uma citação do profeta Gordon Bittner Hinckley, que ele nos ensina o seguinte: vocês reconhecem os sussurros do Espírito pelos frutos do Espírito. Aquilo que ilumina, aquilo que edifica, aquilo que é positivo, afirmativo e inspirador e nos leva a pensamentos melhores, palavras melhores e ações melhores é do Espírito de Deus. Aquilo que nos destrói, que nos leva a caminhos proibidos, isso é do adversário. Como reconhecemos os sussurros do Espírito? Vocês os colocam à prova. Se convidam a fazer o bem, é de Deus. Se convidam a fazer o mal, é do diabo. Se estiverem fazendo a coisa certa e vivendo da maneira certa, saberão em seu coração o que o Espírito está lhes dizendo. Por isso que é reconfortante a gente ter um profeta vivo hoje em dia. O tempo todo ele pode nos dar essas dicas de como nós podemos discernir entre esses dons. E não se engane, porque o limite que o adversário pode chegar, ele está definido. Então, se a gente se esforça para guardar os mandamentos e cumprir esses convênios que nós fizemos no templo, eu já falei para vocês que esse dom ou carisma poderia ser traduzido até como investidura. Então, se guardarmos essa nossa investidura, esses nossos convênios do templo, esses convênios que fizemos com o Senhor, o adversário ele não tem poder nenhum para frustrar o nosso progresso. E aí, como diz em Doutrina e Convênios 122:9, o Senhor pede para continuar no nosso caminho e o sacerdócio vai permanecer conosco, pois seus limites estão fixados e eles não podem ultrapassá-lo. A gente então precisa, mensagem final desse nosso pequeno encontro aqui, buscar as melhores dádivas, buscar esses melhores dons, para que nós não sejamos enganados.
e que nós também possamos ser sempre dignos de receber as muitas dádivas, os muitos dons que o Pai Celestial reservou para nós. E na sabedoria infinita do Pai, ele dá diversos dons a diversas pessoas. Nem todos nós vamos possuir os mesmos dons, e isso é maravilhoso, porque faz com que nós dependamos um do outro, para que nós possamos atingir aquela unidade que o Salvador já falou, tanto em escritura moderna quanto em escritura antiga: se não sois um, não sois meus. Então, que nós possamos refletir nessas palavras dessa tarde de domingo, para que nós possamos sempre estar atentos aos sussurros do Espírito que vão nos direcionar sempre para os melhores dons. Eu presto meu testemunho que Ele realmente deseja nos dar esses melhores dons. Basta nós pedirmos. Pedindo, Ele vai nos dar. Ele é um Pai amoroso, deseja que cada um de seus filhos possa ser abençoado por conta desses dons espirituais. Só basta, então, nós buscarmos esses dons e fazermos uso para o benefício de toda a raça humana, de todos os seus filhos.